A República Popular Democrática da Coreia, ou apenas Coreia do Norte, é amplamente considerado um dos pontos de tensão mais críticos e perigosos do cenário global contemporâneo. Esta avaliação deriva da convergência de fatores singulares, de uma liderança altamente centralizada e imprevisível de uma ditadura e a posse de um arsenal nuclear em rápida expansão. A periculosidade de Pyongyang supera sua mera capacidade militar. O país representa uma ferida aberta não resolvida da Guerra Fria, uma região onde armas nucleares, líderes autoritários e interesses geopolíticos conflitantes estão perigosamente concentrados. O atual contexto internacional, marcado pelo ressurgimento de ambições territoriais por parte dos aliados históricos da Coreia do Norte, como a Rússia, que busca dominar a Ucrânia, e a China, que mantém o foco em Taiwan, podem encorajar o líder supremo do país, Kim Jong-un, a converter a retórica agressiva sobre a fronteira marítima entre as duas Coreias em planos concretos de assumir o controle através da força. Mas, como a Coreia do Norte se tornou um país tão fechado e tão perigoso em relação às ideias do Ocidente, é o que vamos descobrir neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. 2 vezes por semana postamos vídeos relevantes sobre economia, história e entretenimento. O isolamento da Coreia do Norte e a consolidação do seu poder autoritário estão intrinsecamente ligados à sua ideologia fundamental da ideia de Juche, que significa autossuficiência e foi estabelecida por Kim Il-sung e aprofundada por Kim Jong-il. O Juche promove o culto à personalidade e serve como uma espinha dorsal política que legitima o domínio dinástico. Os princípios da doutrina do Juche definem as massas trabalhadoras como sujeito da história, cuja missão é transformar a natureza e a sociedade lutando pela independência. Desde 1948, a Coreia do Norte é governada pela mais longa ditadura dinástica do mundo, a linhagem Kim. Kim Il-sung, o fundador e grande líder, foi sucedido pelo seu filho, Kim Jong-il, que ficou até 2011 no poder, e subsequentemente pelo neto Kim Jong-un, que assumiu em 2012. A transição para Kim Jong-un, um líder relativamente jovem na época, foi marcada por uma rápida e decisiva consolidação de poder. Ele reintegrou o Partido dos Trabalhadores da Coreia como órgão político central e desfez a autoridade delegada a facções de elite durante os anos finais do governo do seu pai. Essa consolidação foi reforçada por assassinatos periódicos e brutais, como a notória execução do seu tio e ex-segundo em comando, Jang Song-taek. O uso espetacular da justiça sumária e do terror serve para manter o sistema de patronagem e assegurar a lealdade incondicional da elite. Atualmente, Kim Jong-un segue uma doutrina que busca o desenvolvimento simultâneo da economia e das capacidades nucleares. A centralização absoluta do poder por Kim Jong-un aumenta o risco de que decisões impulsivas, especialmente militares, sejam tomadas sem a devida avaliação por um conselho, elevando o nível de perigo internacional. O pilar da estabilidade interna da Coreia do Norte é o seu sistema de repressão massiva e sistemática, que constitui uma das maiores controvérsias internacionais envolvendo o país. O governo é acusado de violações sistemáticas dos direitos humanos, incluindo tortura, violência sexual contra mulheres, restrição de liberdade de movimento e severas restrições ao direito à comida. O centro dessa repressão é o sistema de campos de prisioneiros políticos conhecido como Kwanlizu. Especialistas da ONU alertam que o sistema detém cerca de 150 mil prisioneiros em 6 campos de detenção principais. Imagens de satélite divulgadas pela Anistia Internacional revelaram que estes campos continuam a se expandir, com novos blocos de alojamento e o aumento das unidades de produção, onde os detentos são forçados a trabalhar sob um aparato de segurança reforçado. A característica mais desumana e perigosa do sistema é a aplicação da culpa por associação ou responsabilidade coletiva. Esta prática implica que até 3 gerações de familiares de um detento, que muitas vezes cometeu crimes tão banais quanto expressar a irritação com condições de vida ou ler um jornal estrangeiro, sejam enviados para os campos. Relatos de ex-guardas prisionais descrevem extrema brutalidade, incluindo prisioneiros sendo forçados a cavar as próprias sepulturas. A ONU defendeu que o país seja levado ao Tribunal Penal Internacional por essas violações, mas a delegação norte-coreana rejeita os relatórios, alegando que se tratam de informações fabricadas e politização dos direitos humanos.
A razão pela qual a Coreia do Norte é vista como a mais perigosa dentre todas as outras potências nucleares reside na sua doutrina de sobrevivência. Enquanto os estados nucleares tradicionais operam sob o domínio da destruição mútua garantida, a Coreia do Norte adota uma estratégia de dissuasão assimétrica. Seu arsenal nuclear não é apenas um instrumento defensivo, mas sim a única garantia contra a mudança de regime imposta externamente. Isso significa que o abandono do programa nuclear é considerado um risco existencial da dinastia Kim, sendo inegociável. Essa estabilidade interna brutalmente assegurada e financiada em detrimento do bem-estar da população é o pré-requisito para a agressão externa. Ao garantir o controle total sobre a população através do terror e do sistema de campos prisionais, o regime elimina a dissidência interna, que poderia desviar sua atenção da prioridade estratégica, o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Essa liberdade estratégica interna permite que a liderança coreana utilize a agressão e os testes de mísseis como sua principal ferramenta de política externa, aumentando o perigo global de forma substancial. A política militar consolidada por Kim Jong-il garante que o setor militar receba prioridade absoluta, independente da crise humanitária que afeta o resto do país. Para o regime, a posse de armas nucleares não é uma opção negociável, mas sim uma questão de importância vital para afiançar a sua sustentabilidade política. A determinação da Coreia do Norte em manter seu status nuclear foi reforçada de que países que abriram mão de armas de destruição em massa ou que tentaram desenvolver arsenais sem sucesso tornaram-se alvos de ataques e intervenções externas. A análise indica que os ataques ao Irã, por exemplo, solidificaram a convicção de Pyongyang de que o arsenal nuclear é a única garantia de segurança contra a mudança de regime promovida por potências ocidentais. A Coreia do Norte está deixando de ser uma mera ameaça nuclear regional para se estabelecer como uma potência nuclear de fato. Seu programa de mísseis balísticos sofreu uma aceleração significativa sob a liderança de Kim Jong-un, focado em atingir o território continental dos Estados Unidos. O país alcançou um marco crucial ao testar com sucesso mísseis balísticos intercontinentais como o Haeilsong-14, supervisionado pelo próprio Kim Jong-un, com capacidade teórica para alcançar o território americano. Mais recentemente, a Coreia do Norte revelou o Haeilsong-20, seu míssil balístico intercontinental mais poderoso. Montado em um lançador de 11 eixos e equipado com um motor de combustível sólido, esse míssil representa uma escalada significativa na ameaça global. Seu alcance estimado pode ultrapassar 10.400 quilômetros, colocando a maior parte do continente americano sob risco. O desenvolvimento de mísseis de combustível sólido é um fator de perigo substancial. Mísseis de combustível sólido são mais fáceis de ocultar, mais rápidos de preparar e lançar do que os mísseis de combustível líquido, reduzindo drasticamente o tempo de alerta disponível para o inimigo se defender. Além disso, a análise militar sugere que o novo míssil norte-coreano pode ter a capacidade de carregar múltiplas ogivas, tornando a interceptação extremamente complicada. O Exército Popular da Coreia é vasto em tamanho, mas notavelmente assimétrico em qualidade. Grande parte do seu equipamento convencional é defasado. A Força Aérea, por exemplo, opera com jatos mais modernos datados dos anos 80. Além da deficiência tecnológica, o Exército sofre com limitações logísticas críticas, incluindo uma notória falta de combustível que restringe os voos de treinamento. Essa fraqueza convencional, paradoxalmente, aumenta o risco de escalada. Se a Coreia do Norte iniciar um conflito com a Coreia do Sul ou os Estados Unidos e se deparar com uma resposta convencional superior, a liderança pode se sentir ameaçada e recorrer ao seu arsenal de dissuasão final de armas nucleares para evitar a derrota e o colapso do regime. A ausência da capacidade para sustentar uma guerra convencional prolongada transforma a ameaça nuclear na primeira e última linha de defesa. A política externa da Coreia do Norte é definida pela provocação controlada, uso da agressão e demonstração de força para extrair concessões internacionais. A história das negociações com a Coreia do Norte é marcada por promessas quebradas e um padrão de atraso estratégico. Em várias ocasiões, como durante as negociações multilaterais, a Coreia do Norte se comprometeu a abandonar seu programa nuclear e retornar ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas impôs condições inaceitáveis como o fornecimento de um reator de água leve ou a retirada das tropas americanas na região da Coreia do Sul. A diplomacia de alto nível mais recente foram os encontros de Kim Jong-un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que gerou otimismo inicial, mas falhou em produzir qualquer avanço significativo. A interpretação analítica desse padrão diplomático é clara. A Coreia do Norte não busca abandonar o seu programa nuclear, mas sim um reconhecimento de que é um estado nuclear de fato. As negociações são um meio para ganhar tempo, forçar o levantamento das sanções e legitimar a existência do regime, enquanto continua a refinar e aumentar o seu arsenal. A
retórica é utilizada para criar pressão e estrategicamente recuar, como na remoção de os mísseis de uma plataforma de lançamento em um momento de pausa. No entanto, a tendência geral é de que Kim Jong-un pareça caminhar na direção contrária à reintegração à comunidade internacional. A economia da Coreia do Norte é notoriamente falida. A política de autossuficiência econômica, combinada com as sanções internacionais abrangentes impostas pelos Estados Unidos e pela ONU devido ao seu programa de mísseis, sufocaram o comércio legítimo, o que resultou em uma turbulência econômica crônica. A falência estrutural econômica levou a Coreia do Norte a uma grave crise humanitária. Kim Jong-un foi forçado a reconhecer publicamente a escassez de alimentos no país, classificando a situação como tensa. O paradoxo da Coreia do Norte de um estado com uma tecnologia militar nuclear de ponta, coexistindo com a incapacidade de alimentar sua população, é o centro da sua periculosidade. O desespero econômico aumenta e a probabilidade de o regime recorrer a métodos extremos para obter divisas e manter o financiamento militar aumenta cada vez mais. A Coreia do Norte institucionalizou o cybercrime como um mecanismo vital para cumprir seus objetivos. O FBI acusou hackers norte-coreanos de roubarem mais de 600 milhões de dólares em criptomoedas através de vários incidentes ao longo das últimas décadas. A ligação entre a vulnerabilidade interna e a agressão externa é vital. A necessidade de sobrevivência do regime evidenciada pela escassez de alimentos, leva a um maior incentivo para atividades ilícitas e de alto risco. Esse financiamento digital sustenta o programa nuclear, garantindo a continuidade do perigo global. A análise dos vetores políticos, militares e econômicos da Coreia do Norte solidifica a avaliação de que o país é o estado mais perigoso do planeta. Essa periculosidade deriva não apenas da sua capacidade militar, mas da junção única de 3 fatores críticos interligados: a liderança de uma ditadura imprevisível, a posse e o aprimoramento de armas nucleares de longo alcance e a extrema fragilidade econômica que incentiva a hostilidade dentro do país. O ponto central do risco da Coreia do Norte reside na imprevisibilidade. As decisões sobre a escalada militar, testes nucleares e até mesmo a morte de altos funcionários são tomadas por um único indivíduo, Kim Jong-un, com total ausência de mecanismos de fiscalização interna. A imprevisibilidade não é um defeito do regime, mas sim sua principal moeda de troca, utilizada para manter a comunidade internacional em constante alerta e maximizar concessões diplomáticas. Em resumo, a ameaça da Coreia do Norte é alta, porque diferente de potências nucleares estáveis, ela opera com menos a perder. O risco de um erro de cálculo, seja em incidentes fronteiriços, como uma possível tomada de pequenas ilhas no Mar Amarelo ou de um confronto nuclear total, é elevado, embora a diplomacia permaneça como uma meta para mitigar o risco e tentar trazer o país de volta à comunidade internacional. O desenvolvimento acelerado de armas nucleares e a rejeição de relatórios sobre direitos humanos indicam que Pyongyang continuará trilhando um caminho que aumenta a instabilidade regional e global. E aí, você conhecia as características que fazem da Coreia do Norte o país mais perigoso do mundo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se você deseja saber como a China deseja se tornar a maior potência econômica e militar do planeta até 2049, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nos vemos lá em instantes, muito obrigado e até a próxima!